Olá, eu estou com o Sérgio Adam, que é o Managing Director da Incepa, que recentemente anunciou um grande investimento na empresa. Existem algumas coisas interessantes que a gente vai conhecer. Ele, que está há 33 anos na empresa, assumiu a presidência, que é o Managing Director, é o nome da função, e vai nos contar um pouco a respeito dos investimentos que ocorrem, inclusive, após a aquisição da empresa pela Lamosa Mexicana. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Lázaro. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Lázaro, de estar conversando com você. A gente sabe do respeito que tem, que você pessoalmente e que o seu canal tem dentro desse mercado. Então, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui e estar batendo esse papo com você. Bom, dentro da história recente da nossa atividade, lógico, é impossível não comentar a grande insegurança gerada no início de 2020 com o advento da pandemia e que acredito que o mercado como um todo de construção experimentou uma evolução muito forte, não só em termos de demanda, mas também em várias práticas que a gente considerava praticamente impossíveis de serem implementadas, ainda mais no mercado de construção civil, que é nitidamente um mercado tido como conservador e que acabou adotando uma série de soluções que vieram e certamente vão permanecer e vão ser usados durante os próximos anos. Nesse contexto, a grande mudança que ocorreu, no nosso caso, em 2021, foi a aquisição pelo Grupo Lamosa de toda a parte de cerâmica plana que fazia parte do Grupo Roca. Então, essa aquisição ela acabou sendo concluída em setembro de 2021 e, como uma operação desse tamanho normalmente gerou muita dúvida, tanto interna como também do mercado. Nós tivemos a felicidade de fazer essa operação toda durante o primeiro semestre de 2021 e de um jeito que realmente a gente conseguiu manter distante dos holofotes, como era requisito para uma empresa como a Lamosa, que tem ações em bolsa. Então, isso foi conduzido de maneira bastante confidencial e que o anúncio em setembro, então, causou um impacto por conta disso ainda maior, já que não existiam indícios anteriores ou o mercado não percebeu nada anterior. E, naturalmente, como já disse, tanto internamente da equipe como do mercado, muitos clientes falaram com a gente e os que não falaram, eu tenho bastante confiança de que tiveram a dúvida e apenas não expressaram, mas tinham muitas dúvidas com relação à atuação, como seria a nossa atuação a partir da aquisição. Eu falo isso porque eu acredito que o anúncio que nós fizemos agora, na semana da Revestir, é um anúncio 6 meses depois do fechamento da aquisição, que pode representar mais do que as explicações que a gente deu durante o período aí, logo depois do anúncio da aquisição. Essas explicações foram dadas com base ao que nós conhecemos e o que é a realidade dos objetivos do Grupo Lamosa. Mas sempre fica que isso são apenas explicações. E o anúncio que foi feito deste investimento na proporção que representa e no sentido que ele indica da produção, do reforço, do sentido do tipo de produto, do tipo de mercado que nós vamos atuar,
eu acho que vale mais do que todas as explicações que a gente deu. Ou seja, se anunciou um investimento para reforçar uma posição que a Roca Brasil Cerâmica vinha tendo nos últimos anos. Um reforço dentro de uma linha de produtos que significa a tecnologia mais moderna de produção hoje de cerâmica no mundo. O mercado está absorvendo esse tipo de produto ou isso ainda não está ocorrendo? Muito bem, um excelente ponto, Lázaro. A gente, quando atua na parte de inovação, na parte como pioneiros de uma tecnologia, a gente tem que ter uma responsabilidade porque o mercado, obviamente, tem uma série de práticas para serem vencidas e para serem adaptadas, e não foi diferente na implantação dessa tecnologia. Nós iniciamos as operações com essa tecnologia na fábrica aqui no Brasil em 2015. Os investimentos, obviamente, foram iniciados em 2014, como você comenta, mas em 2015 a gente começou essas operações e, para você ter uma ideia, o tempo que nós levamos para maturar o domínio da tecnologia e também fazer uma transição de formatos, a gente lançou o primeiro super formato, que nós chamamos, em 2018, que foi com o 1,20 por 1,20. Uhum. Mas, logo na sequência, em 2020, a gente veio com 2 novos formatos, que é o 1 por 2, que tem um formato, nós chamamos, esses 2 formatos que eu vou comentar, nós chamamos de formatos muito inteligentes, porque ele foi pensado, ele não é um formato necessariamente limite do que a gente poderia fazer, mas ele foi pensado, primeiro, 1 por 2. Entrar no elevador, né? É o maior formato que se consegue colocar num elevador. Este fato permite que uma obra de reforma num apartamento seja feita com uma facilidade muito maior, porque placas maiores que essas precisam ser içadas. E aí você choca com o mercado a capacidade, você reduz muito a capacidade de demanda para isso. E o outro formato, 1,20 por 2,50, está pensado numa visão ecológica e de não geração de desperdício, porque o padrão mais comum aproximado do nosso pé direito no Brasil é 2,50. Então, vencer do piso até o teto com uma única placa, sem necessidade de emendas de rejuntes, era o objetivo com essa placa, mas também, porque você poderia dizer, mas e se você tiver uma necessidade de um pé direito maior? Você ainda assim consegue fazer com uma ou 2 juntas, sei lá, você ainda consegue vencer pés direitos mais altos, mas o principal que nós buscamos é não gerar o desperdício. Então, essa visão também de desperdício, inclusive no ponto de meio ambiente, para não gerar entulho, a gente também queria vencer com esse formato 1,20 por 2,50. Bacana. Vocês estão hoje com a produção, além das grandes placas, vocês mantêm também os outros produtos? Vocês estão com 2 unidades produtivas no Brasil? Tem aquela de São Mateus? Então, nós temos hoje, nós consideramos que em Campo Largo nós temos 2 unidades de produção. Elas estão juntas, mas a gente consegue separá-las de maneira muito fácil. Uma é onde está a nossa compactadora e que produz os superformatos, e a outra é uma unidade que é especializada em pequenos formatos. E esses pequenos formatos têm um destino principal, que é o mercado norte-americano. Além disso, nós temos a unidade de São Mateus do Sul, onde a gente faz apenas porcelanatos de tamanho médio, e nós temos, a partir do final de 2021,
nós colocamos em operação uma unidade em Mogi Guaçu, São Paulo, que é um arrendamento que nós fizemos de uma unidade que era da antiga cerâmica Lanzi. Certo. Queria te perguntar uma coisa. Agora, vocês anunciaram um investimento de 220 milhões, me corrija se estou errado, para ampliar, para botar uma segunda unidade de produção de grandes lastras. Será, imagino, em Campo Largo, ao lado da atual? E qual é a capacidade de produção dessas linhas? Mensal, anual? Quanto que produzem? A produção depende muito, obviamente, do mix, mas a gente tem, na atual, um número que a gente persegue são 2.400.000 metros quadrados por ano. E na nova... unidade, cada uma. Na unidade atual. Tá. E na nova unidade, a gente está projetando instalações para produzir 3.600.000 por ano. Ela vai ser mais produtiva, tem alguns avanços tecnológicos, além do que, nesta unidade, a gente tem já dimensionado para entrar em formatos que podem chegar a 1,60 por 3,20, mantendo a espessura de 7 milímetros, que é o que caracteriza o que nós chamamos das lâminas superformadas. Esse é o padrão de vocês, 7 milímetros de espessura, seja o formato 1,20, 1,20 ou 1,60, 3,20. Na verdade, é um padrão nosso, mas ele tem fundamentação técnica, porque é a espessura que alcança os requisitos mínimos de resistência, os requisitos das normas de resistência. O mercado absorve, é para fachada, tem algum uso específico? Como é que está sendo a penetração desses formatos gigantes, né? A nossa surpresa em 2018, quando lançamos o 1,20 e o 1,20, me recordo muito bem que o discurso no lançamento com os clientes era de que a gente estava lançando um formato e que a gente acreditava que ia levar muitos anos para o mercado absorver esse formato, essa tecnologia nova, e que seria um mercado, portanto, de nicho. E nós fomos surpreendidos pelo mercado. O mercado aceitou muito bem e a gente, nesses 2 anos seguintes, a gente viu a ocupação, o potencial de ocupação de 100% da capacidade desta unidade, praticamente apenas direcionado para o mercado doméstico. Obviamente, com a expansão, com a aquisição, nós estamos falando agora de uma atuação do grupo, uma expansão de atuação do grupo, que ocupa o 2º lugar no ranking de produtores de cerâmica no mundo e que abre um leque de opções para exportação também. Então, a gente acredita que o mercado brasileiro vai continuar crescendo de maneira muito importante nos próximos anos no consumo desses produtos, pela grande vantagem que eles oferecem por serem produtos com capacidade de aplicação, porque quando a gente fala no formato, a gente tem que lembrar que embarcado no formato vem outras tecnologias que o mundo cerâmico desenvolve e que se aplica, obviamente, nos produtos mais avançados, que são os superformatos. Então, tecnologias de decoração, materiais para a decoração desses produtos também são desenvolvidos com inovações focadas nesses formatos. Ou seja, nós vamos ter, nos próximos anos, uma evolução muito grande, como foi esse do produto que a gente, inclusive, que você comentou no início, que a gente foi agraciado aí com o Best in Show do melhor porcelanato da Feira Revestir. E quero reforçar,
por unanimidade de votos dos jurados. Então, essa é uma amostra do que vem pela frente nos próximos anos, e a gente, felizmente, adotou essa tecnologia, a gente, felizmente, é pioneiro, e fomos os primeiros nas Américas a implantar e a dominar essa tecnologia de produção de grandes formatos. Bacana. Sérgio, com relação à parte comercial, você vem da parte industrial, administrativa, comercial, então você tem, como todo bom insepiano, vamos dizer assim, você tem uma formação completa, né? Quer dizer, é uma das características que eu acho bacana. Eu visitei a Insepa, inclusive, quando nós lançamos praticamente a revista Mundo Cerâmico, isso tem o quê? 30 anos, nós estamos fazendo 30 anos hoje. E me recordo, tinha até creche para filho de funcionário, além de escola e tal. Quer dizer, tem toda essa formação bastante densa que poucas empresas no Brasil têm, e isso realmente é louvável. Nessa questão comercial hoje, quer dizer, que você tem um domínio industrial e consegue navegar, trafegar com tranquilidade na parte comercial. Como é que fica com Lamosa comprando Insepa, Roca? Como é que fica essa questão das marcas? A Roca vai ser gerida por aqui, pela Espanha, pelo México? Como é que vai ser esse jogo todo? Muito bem. A estrutura da Lamosa, ela não necessariamente interfere na forma que a gente era organizado. Apenas que a empresa, a operação brasileira, vai se reportar a uma matriz que vai estar localizada no México. Mas essa aquisição pelo grupo, essa incorporação pelo Grupo Lamosa, ela trouxe muita tranquilidade para todos nós, porque os valores do Grupo Lamosa são valores muito próximos, muito similares ao que já eram os valores do Grupo Roca. Não existe uma alteração, ou seja, o Grupo Roca era muito focado em inovação, em melhoria contínua, ele tinha uma base muito forte de trabalho da equipe, de valores, de ideais, e isso está sendo mantido e reforçado pelo Grupo Lamosa. Então, nos deixa muito tranquilos com a sequência, também nos deixa muito tranquilos essa questão das marcas, porque nós temos um compartilhamento de uso das marcas que não existe prazo para terminar, então a gente tem segurança, tranquilidade de continuar atuando com as marcas e, inclusive, isso é recíproco, ou seja, o Grupo Roca também conta e usa marcas que são agora de propriedade do Grupo Lamosa. Então, existe, no nosso caso aqui no Brasil, a marca Insepa é uma marca que está dentro do guarda-chuva, ou seja, da propriedade do Grupo Lamosa, mas que a marca, que o Grupo Roca continua utilizando e continua sendo também parte das marcas trabalhadas pelo Grupo Roca nas outras áreas de atuação. Então, isso é muito tranquilo, isso está muito bem resolvido, e aqui existe um espírito muito grande de somar e de fortalecer. Entendi, mas no caso, por exemplo, Coverings, vocês vão estar lá como Lamosa, como Roca, como é que vai ser a participação? Sim, é preciso ter essa visão de que existe um grupo econômico que tem operações em mais de 6 países e que tem mais de 20 unidades de produção. São hoje 157 prensas atuando, com 88 fornos. Se a gente fizer uma conta aqui, nós podemos fazer
um caminho de 1 metro de largura, com 65 dias de produção, a gente dá a volta ao mundo com a produção da Lamosa. Então, tem que separar um pouco essa questão das marcas que o grupo utiliza. O grupo utiliza marcas diferentes em mercados diferentes, frutos de aquisições, e que essas marcas têm suas forças, às vezes, locais, regionais, e, em alguns casos, passam a ser de âmbito mundial. Então, é muito importante ter essa visão de que a marca em si está separada do grupo, que é um grupo de atuação mundial, mas as marcas podem, sim, ter atuações regionais, algumas, ou até locais, até concentradas em um único país, por exemplo. Quer dizer, continua, sei lá, vende um produto Roca na Espanha, pode ter sido produzido no Brasil. Exatamente isso. A mesma... O conceito é exatamente esse. Nós atuamos com a marca Incepa e com a marca Roca em diferentes países da América Latina, por exemplo. Atuamos com o mesmo produto, às vezes, no mercado europeu, no mercado árabe, no mercado da Ásia. Temos o mesmo produto na América do Norte. Então, a gente não tem limitação de atuação com as marcas que hoje fazem parte do guarda-chuva, atuando como Grupo Lamosa. Entendi. Quer dizer, é um outsourcing interno, vamos dizer assim, né? É exatamente isso, é um outsourcing interno, e que o grupo vai encontrando a expansão necessária de produção, de base de produção, que ofereça as melhores condições para, às vezes, concentrar a produção em um único local, e que esse local vai servir como distribuição. Como é o caso, por enquanto, desses superformatos, das lâminas superformatos. O Brasil é o único país onde o Grupo Lamosa produz Sim. esse tipo de produto. Bacana, bacana. E quero perguntar, com relação a essa segunda linha, quando é que ela vai se confirmar? Quando ela entra em operação? É esse ano, ano que vem? O trabalho de definição final para que tipo de equipamento, enfim, os detalhes, está ocorrendo agora, exatamente, e vai ser concluído nos próximos 30, 60 dias. E a instalação, o início da operação, está previsto para o primeiro semestre de 2023. Ok. Na parte comercial, Sérgio, eu tenho uma pergunta para você. Você vai me responder sim ou não. O metaverso existe? O metaverso existe, e o metaverso foi, mais uma vez, um ponto que a gente conseguiu nesse período em que o trânsito de pessoas, a locomoção de pessoas estava limitado. A gente conseguiu fazer um evento extremamente inovador, único, outra vez, no mercado, e que ajudou... Único no mundo, né? Único no mundo, no mercado cerâmico, que a gente tenha conhecimento, e que a gente desenvolveu e avançou com o uso dessa tecnologia para realizar um evento que é tradicional nosso, que é a Van Premier, e que permitiu que a gente fizesse esse evento, todo ele dentro dessa ferramenta, e que ajudou com que a gente continuasse com o nosso objetivo de, neste evento, não apenas fazer uma apresentação pura e simples dos lançamentos do ano, das novidades de produtos, e sim gerar relacionamento, criar uma experiência com os clientes nossos, e que essa experiência fique na memória deles, tanto quanto, obviamente, o que a gente busca
com o próprio lançamento, com as novas tecnologias, com a apresentação das novidades de produtos, mas também associado a tudo isso, a essa tecnologia e ao produto, a gente sempre busca gerar uma experiência que fique na memória do cliente. E, mais uma vez, a gente acredita que a gente conseguiu fazer isso. Bacana. A gente teve a oportunidade de conversar com a Cristi sobre isso, quer dizer, você tem, inclusive, as tecnologias que estão evoluindo nessa questão, né? Para dar mais a questão de sensibilidade, toque, olfato, você ainda não tem e tal, mas tem um andamento muito interessante nesse segmento. Os tecnólogos dizem que ainda temos um caminho grande a percorrer, mas eu te pergunto uma coisa, o que me chama a atenção na questão do metaverso é que você pode ter um showroom mundial, né? Quer dizer, o teu cliente pode entrar no teu showroom a partir do computador dele, sei lá, alguma coisa que não precise de tantos recursos, mas você consegue expor a tua linha de produtos o tempo todo, a hora que você quiser, esteja o cara onde estiver. Você acredita que vai caminhar nesse sentido a questão do showroom de produtos para consumidores, para lojistas, enfim? Sim, existem em diversos mercados, inclusive no nosso também, uma tendência de crescimento dessa parte virtual, tanto da apresentação de produtos, como da parte de negócios. Então, eu acredito numa evolução muito forte nos próximos anos, e a pandemia, outra vez, acho que acelerou esse movimento e mostrou que era possível no momento em que ela, de certa forma, obrigou para essa alternativa do virtual, já que não existia outra alternativa. Então, o varejo também de material de construção tem evoluído muito em relação a isso, e nós somos pioneiros nesse uso da tecnologia, mas, acima de tudo, a gente é muito confiante de que uma parte importante do mercado caminha para uso desse tipo de tecnologia, seja para a exposição, ou seja para estabelecer a forma de negociação dentro dos próximos anos, e que a gente acredita que a gente precisa estar ligado a isso. Existe uma série de restrições ainda hoje das tecnologias, da evolução da tecnologia, mas existe também restrições da própria infraestrutura. Nós estávamos preparados com o metaverso de apresentar o nosso showroom dentro do metaverso em alta resolução, ou seja, qualquer um poderia ver e acessar o showroom de uma forma que ele tivesse a visão exatamente como é o produto. Nós tivemos que decidir baixar esse nível de resolução por conta da limitação da infraestrutura do país. Sim, não tem. Se tivesse um 5G... Exatamente. Com o 5G, a gente acredita que isso já abre para nós uma série de oportunidades de melhorar a tecnologia, que já, na verdade, assim, não é melhorar, é disponibilizar o que você já tem em mãos em termos de desenvolvimento tecnológico. Então, o casamento do desenvolvimento da tecnologia com a infraestrutura disponível é um avanço que também deve se acelerar nos próximos anos, inclusive com a disponibilização de 5G, como você comentou. E o que a gente tomou cuidado de fazer nessa edição do metaverso foi que nós já criamos o showroom dentro do metaverso, tanto o showroom em Cepa como o showroom da Roca, a gente fez ele exatamente da forma como ele foi montado na Feira Revestir. Então, para quem participou do metaverso, viu de maneira virtual, e para quem foi para Revestir, enxergou o metaverso
colocado na maneira física. Vocês exportam para quantos países a partir do Brasil, digamos? Nós exportamos para 14 países a partir do Brasil. A gente tem uma expectativa, com a atuação dentro do Grupo Lamosa, de expandir esse número de países. Então, a gente também tem, com vistas a essa atuação mais global e aproveitando essa posição em que cerâmica é o core business do Grupo Lamosa, a gente prevê uma atuação mais importante na exportação. Sérgio, muito obrigado e um prazer enorme falar contigo, e vamos repetir isso mais vezes e tomar um café juntos. Não no metaverso, pessoalmente. Perfeito. Está convidado para... Eu sou meio da antiga, né?